Fala galera, tudo bem? Lucas Laet aqui, estamos apresentando mais um GFcast, hoje o episódio 06, estamos aqui com o Lúcio Flávio, né? O cara que está na responsa de assumir o lugar do Júlio. Mas antes de eu começar a falar com ele, eu quero agradecer por todos os comentários, pelo engajamento que vocês estão dando lá. Se você é da equipe GF Team e não está curtindo, compartilhando, inscrito no canal, tu tá dando mole, tu tá vacilando, né? Vamos fortalecer a equipe, porque quanto mais a gente fortalece a equipe, mais a gente cresce como um time, tá? Se você não é da nossa equipe e, pô, tá curtindo, compartilhando, mandando pros amigos, tu merece um grau na tua faixa, porque tu tá representando. E eu quero que você comente aqui quem que você quer ver aqui, tanto da tua equipe ou de outra equipe, e o porquê, beleza? Vamos começar aqui com o meu camarada Lúcio Flávio, da GF Team. E aí, Lúcio, como é que tá? Tranquilo? Esse final de ano aí? Se apresenta aí pra galera. Fala, galera. Tá correria de professor, né? Graduação, mas um ano tá terminando assim com uma expectativa muito legal assim pro ano que vem, né? Esse ano aconteceu muitas coisas que a gente vai conversar aqui e tô feliz, né? Acho que o mais importante é um ano que terminou com projetos verdadeiros e pessoas de verdade, então tô feliz aí. Legal. Já tinha ido num podcast antes, é a primeira vez? Primeira vez. Legal. Tá. Aí já era, me deram um momento de falar aqui, ó. O homem gosta de falar, filho. E aí, qual é a tua história no jiu-jitsu, cara? Onde tu começou? Como é que foi essa história aí? Começou por algum motivo especial? Então, a minha história com o jiu-jitsu é bem engraçada porque eu não queria fazer jiu-jitsu, né? Eu vim do judô e comecei a ajudar meu professor da aula de judô com 12 anos. Eu já era faixa marrom e ele foi dar aula para uma turminha pequena, tipo 3, 4, 5 anos. E ele precisava de alguém e eu era o aluno que ele via que tinha aquele jeitinho de ensinar já. E como a minha família precisava, né? Eu vim de uma família que passava dificuldade, vou botar assim. Então já foi ali para eu começar a ganhar meu dinheirinho. E aí quando foi com uns 16 anos mais ou menos, ele entrou no jiu-jitsu e ele falou, você vai ter que fazer jiu-jitsu. Aí eu falei, não vou fazer não. Pô, primeira aula que ele me levou, eu com kimono branquinho de judô, a galera com kimono suado, aquele cheiro horrível, pessoal subindo de tênis no tatame, naquela época, né? A galera de hoje não sabe o que é aquela época. Tinha uma rivalidade ainda do judô e jiu-jitsu. O pessoal do judô não gostava de jeito nenhum. Sim. E aí eu comecei a fazer jiu-jitsu. Até a roxa, eu não gostava de jiu-jitsu. Quando chegou ali na marrom, que eu vi que dava pra pegar a preta, que aquilo começou a brilhar nos meus olhos. Eu lutava, eu gostava de competir, mas não gostava de treinar o jiu-jitsu, né? Então eu entrei no jiu-jitsu por acidente, né? O professor me obrigou a treinar, porque ele falou, ó, tu dá aula comigo e eu quero que meus alunos aprendam jiu-jitsu, vai ter que aprender. Quem era o professor? Orlando de Araújo, meu primeiro professor. Eu treinei com ele de 6 até os 33 anos, mais ou menos. Legal. E aí, assim, o jiu-jitsu foi me conquistando, né? Porque a galera do jiu-jitsu é mais carinhosa, o judô, o pessoal era mais fechado, o jiu-jitsu começou a me dar oportunidades. E depois, tanto que hoje, né? Esse ano, eu já não parei de dar aula de judô, assim, não dou nenhuma aula de judô, só de jiu-jitsu. Mas já tava só com uma aulinha só, o jiu-jitsu abriu muita porta pra mim. Então, mas assim, antes de treinar jiu-jitsu, né, o meu professor, ele começou a treinar e ainda não tinha falado, ó, tu tem que treinar. Aí teve uma seletiva da Nova União, né, ele começou a treinar na Nova União, teve uma seletiva interna e eu não treinava jiu-jitsu, então eu ia ser branca. Aí ele falou, ó, tem uma seletiva lá, o Dedé deixou vocês lutarem. Se ganhar, que era só faixa azul, se ganhar eu te dou azul. Moleza, tu dá queda e levanta. Cheguei lá, peguei no kimono, o garoto puxou pra guarda. Eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Não sabia a regra, não sabia nada. Perdi de 18-0, era pra ter perdido muito mais, é que eu era raçudo pra caramba. Mas isso só fez eu não gostar mais ainda, né? Mas foi legal, assim, era só dar queda e não consegui nem desenvolver em pé. Legal. E como é que foi a tua história essa transição? Você era da Nova União, né, que você falou? Isso. Pra ir pra GF Team? Como então... foi a sua história pra conhecendo o Júlio? O meu professor, eu treinava com ele, né? Ele lutou pela Nova União
E aí chegou um momento que o Dedé começou a se envolver muito com o MMA e a ligação dele era direta com o Dedé, né? Sim. E aí, na época, tinha umas situações lá que ele não concordava e ele saiu. Dedé Pederneiras. O Dedé Pederneiras. E assim, no caso, o que ele não concordava não era com o Dedé, né? É com o que estava acontecendo. E o Dedé sempre foi uma pessoa que, assim, muito, muito legal, assim, com ele e tudo. Mas algumas pessoas lá estavam tomando as frentes e não estava fazendo como deveria. E aí ele saiu, ele ficou com o próprio nome. Então, eu fui campeão mundial em 2005, né? Adulto, marrom, já pelo nome dele, não era mais pela Nova União. Jiu-Jitsu. Qual ano? 2005. Pô, que irado, não sabia disso, marrom cara. Pluma adulto. Foi a leva o Malfacine foi campeão de galo, na época eu fui de pluma, marrom, ele? De marrom, o mesmo ano. E eu fui campeão de pluma marrom. Porra, que maneiro, cara. Pô, maneiríssimo. E, pô, o legal é que nessa época, eu tinha pouco treino, pouquíssimo, assim. Quem ia direto mesmo pra treinar, tinha 2 meninos que treinavam comigo, que era o Fernando Bruno, que é o açougueiro, que hoje tá na Nova União, lutou aí o Tu, fez parada, e o Alex, né, que é o apelido era Aranha. Mas, assim, às vezes eles não estavam lá. Então, quem eu treinava de fato era um faixa azul, Rafael Ortiz, que hoje é preta de judô e jiu-jitsu, mas na época ele era juvenil, faixa azul, e uma menina, a Yasmin, que parou de treinar, que era juvenil, faixa azul. Nesse ano, nós treinamos junto pra caraca. Os 3 foram campeões. Pô, que legal, cara. Maneiríssimo. Uma base forte desse professor, do teu professor. Sim, sim. E assim, foi... Mas assim, aí em 2015, alguns acontecimentos com o meu professor, né? E que eu não concordava, e eu conversei com ele. Chegou um ponto eu falei assim, poxa, é melhor a gente romper, assim, porque... E eu não tinha nenhuma academia em vista, assim. Só que tinha que romper ali aquele ciclo. Porque eu falei assim, porque se continuar assim vai ser complicado depois, né? Eu, de repente, chegar um dia e não conseguir falar com o senhor na rua, né? E então a gente rompeu, e eu saí da equipe, e aí um menino que já treinou com a gente estava na GF Team, aí eu fui treinar lá com ele e falou assim, pô, vem, treina com a gente e tal. Eu falei assim, pô, GF Team é um lugar que eu tenho um carinho, né? Então... eu lutei judô pela Gama há um tempo e conheci o mestre Júlio lá, ele com jiu-jitsu, e aí eu fui conversar com o mestre Júlio. Mas antes disso, né, eu cheguei até a comentar, quando eu era mais novo, lutava judô pela Gama, o mestre Júlio, e lutava jiu-jitsu pela Nova União, era faixa azul. Eu tive que fazer cirurgia no joelho, só que hospital público nunca tinha material. E eu lembro, assim, uma coisa que veio agora aqui, eu lembro que de 15 em 15 dias eu ia no hospital refazer os testes e ver se tinha chegado material, né? E aí eu fiquei quase um ano, assim, ou um pouco mais. E aí eu voltava chorando, cara, do hospital, porque não tinha material, eu não podia voltar a lutar. Mas não tinha material para fazer a cirurgia, sabe? E aí um dia o mestre Júlio me ligou, conseguiu meu telefone, e aí falou assim, ei Lúcio, tudo bem? Aqui é o Júlio e tal. Aí falou assim, pô, tu sumiu. Aí eu expliquei pra ele, aí ele falou assim, pô, se você quiser, eu tenho alunos aqui que trabalham no hospital, que são médicos e podem ver isso pra você. E já tinha um pai de um aluno, né, de um amigo que tava vendo pra mim, e eu falei assim, pô, tem um pai de um aluno fazendo isso, se não conseguir eu falo com o senhor. Mas o que me chamou a atenção é que eu era atleta de alto rendimento de judô, e ninguém nunca tinha me oferecido algo em troca de nada, assim. Eu te dou a escola, mas você tem que lutar por mim, tem que sair da tua equipe. Eu te dou isso aqui, mas você tem que sair da tua equipe e lutar pela gente. E ele não, ele fez isso pelo Lúcio, sabe? Independente de bandeira. E isso me marcou muito, assim, marcou muito mesmo. Tanto que é uma história que de vez em quando eu tô contando porque vale a pena. Maneiro, né? O Júlio também já fez isso por mim. Imagino, a gente tava conversando aqui, imagino a quantidade de vidas que um grande líder como o velho, ele tocou, né, e mudou o destino por estar atento a pessoas, né, sem querer algo em troca, né, ele olhar assim, porra, mas vocês eram amigos? Como é que foi pra ele te ligar assim? Então, qual é o contato que vocês tinham? O contato, eu não tinha contato de amizade, assim, com ele, né, o contato que eu tinha, ele sabia que eu tava judô pela Gama, e a GFT na época era Gama Filho, eu fiz fisioterapia uma época no horário que era que tinha o treino de jiu-jitsu, né? Então, às vezes, o cara demorava a chegar assim, eu ficava olhando o treino de jiu-jitsu.
e às vezes conversava assim, mas nada assim de, tipo, profundidade, né? Ele realmente teve um carinho por mim gratuito, assim. Porra, o que é mais incrível ainda. O mestre é sinistro. Pô, e assim, se existe uma pessoa que faz algo extraordinário desse jeito, né? Pra alguém que não tá contigo direto, imagine pros que estão. Com certeza. Cara, o Júlio, ele me ensina de várias formas, né? Não só por ele ter me feito voltar a viver do jiu-jitsu, a escolher o caminho que eu gostava, mas na época eu tava precisando de grana, então eu tava trabalhando com outra coisa. Mas estar junto com ele você tá aprendendo o tempo inteiro, né? A gente tava numa reunião outro dia. Pô, uma reunião, porta fechada, uma galera, e toda hora o pedreiro entrava na sala e pedia uma ferramenta pra ele. E eu tava incomodado com aquela situação. Pô, a gente tá numa reunião, e aí, cara, teve uma hora que ele levantou, na maior boa vontade, foi lá, pegou eu não sei se era um martelo, uma parada assim, bem simples, sem se incomodar, deu pro cara, o cara parou de incomodar a gente e continuamos a reunião. E aquilo me fez refletir de, porra, por que eu tô incomodado com uma coisa dessa se o mestre não tá incomodado? Ele só foi lá, entregou a ferramenta e é isso. Tá bom, entregou a ferramenta, vamos continuar a reunião, não precisa, sabe? As pequenas coisas que ele faz, ele chega na academia e começa a fazer faxina, mano. Sem ninguém mandar, cheio de gente lá pra fazer faxina. Ele começou a limpar uma janela, ele viu uma janela suja. Porra, isso é você comandar pelo exemplo, né? Sim. Você arrastar pelo exemplo, isso é maneiro, né? E como é que você chegou hoje a estar ali nessa missão que a meu ver é árdua de estar substituindo o Júlio, né? Hoje o velho ele tá viajando muito, ampliando a equipe, né? Fazendo crescer mais e mais no mundo inteiro, em países, todo o ano ele viaja, sei lá, para 10 países diferentes, da seminário, e tá aumentando nossa equipe em si, né? E você ficou nessa responsabilidade ali de tá puxando o treino no Meyer. Como é que foi? Como é que você chegou lá, né? Assim, foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava, não só de receber essa missão de estar ali com os competidores, né? Mas de estar na aula que ele mais gosta, né? E, pô, o mestre ali, quem vê o mestre no dia a dia, vê a criança ali dentro, ele se diverte. E quando ele me chamou, eu falei assim, pô, até falei pra ele, pô, mas existem pessoas mais capacitadas do que eu, né? Aí ele falou, não, é você que tem que estar aqui e tal. Ele falou assim, pô, você tem um perfil, né, da pessoa que eu quero que esteja aqui. E isso me chamou muita atenção, assim, eu não esperava, fiquei, tipo, radiante, assim, antes de dar a notícia pra ele, né, se aceitaria ou não, assim, porque eu tinha que ver outras coisas, que eu trabalhava num horário, aí eu reduzi com o mestre Baraúna, né, conversei com o mestre Baraúna depois, aí eu reduzi meu horário meia hora, onde eu dou aula, para não largar a turma, para poder chegar no meio tempo, mas, assim, como eu vou falar, eu admiro muito o mestre, e como a gente estava falando assim, você receber uma responsabilidade de algo que você sabe, é como a pessoa chegar para você, como eu chegar para você e falar, Lete, cuida aqui do meu filho, sabe, tô te dando meu bem mais precioso, e ele me deu o bem dele mais precioso, que é o horário que eu sei que, pô, é a vida dele, assim, que ele sente falta. Então isso pra mim marcou bastante, sim. Entendi. Mas como é que foi esse approach porra, por que que você tá nessa posição? O que o Lúcio... É uma pergunta difícil, né? Por que o Lúcio Flávio está nessa posição de liderança da equipe hoje? Do treino de posição? O que você acha que você fez para merecer estar nessa posição? Então, eu não sei se... Vou falar assim, nem merecimento, mas... eu acredito que o mestre enxergou alguma coisa que eu ainda nem sei o que é de fato. Mas, assim, eu sou o coordenador de curso da GF Team, né? Tô nessa função há algum tempo. E ele vê, assim, meu jeito de talvez ali de lidar com as coisas, né? De lidar com o pessoal que faz o curso, o carinho, o amor que eu tenho pelo curso, assim, ele fala até, pô, Lúcio, acho que tu gosta mais do curso até do que eu, assim. E isso é legal. Acho que
eu não sou GF Team de berço, mas GF Team hoje é meu sangue de fato, sabe? Porque eu falo pro mestre Júlio, por ele, assim, acho que ele faz isso acontecer. Mas antes de eu assumir ali, 2 anos antes, né? A gente o mestre teve um período lá nos Estados Unidos, e aí eu fiz o camp do brasileiro, pessoal. Aí já há 2 anos, né? E assim, pô, gosto muito, como falei. Só que eu não era o professor do horário, eu ia lá 3 vezes na semana só pro camp, pra galera que tava pro brasileiro. E acho que, de repente, ele viu alguma coisa ali, sabe? Que eu falo assim, talvez não seja nem pelo meu trabalho, mas pelo brilho nos meus olhos. Entendi. Acho que ele viu que aquilo ali me completa e, de repente, ele pode ter visto uma fagulha do que ele tem também. Porque, em termos de capacidade, como eu falo, tem gente mais capacitada do que eu, mas eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. E eu acho que eu fiz a pergunta para a pessoa certa, né? Que eu falo para os meus alunos que se a gente fizer a pergunta certa para a pessoa certa, a vida é outra. Entendi. E você estudou na Gama? Porque geralmente quem treinou na Gama se formou na Gama, né? O Pedro Gama Filho, professor Pedro, ele abriu muitas oportunidades para muitas pessoas, né? Então, eu não. Eu lutei pela Gama um tempo. Uma das propostas era poder ter faculdade, mas depois já estava começando a cair as bolsas e tudo, e aí a gente acabou não continuando, né? E como eu falei, eu sempre fui o meu professor, né? E o meu professor lutou pela Gama um tempo, e ele se juntou à Gama e eu lutei por ele. Mas assim, fiz umas amizades na Gama fantásticas, assim. Pô, o Alfredo Dornelles é fantástico. Ele, até hoje, no meu aniversário, ele me manda feliz aniversário. Acho, pô, maneiro pra caraca. Legal. E abre aspas aqui, o professor Alfredo, ele sabe o nome completo de todo mundo que lutou pela Gama. Porra, que maneiro. É uma parada bizarra, assim. Outro dia ele viu uma foto, ele fala o nome completo de cada um. Ele, Lúcio Flávio Matos de Oliveira. É maneiro pra caraca. Show de bola. E agora nessa posição de liderança, né? Eu vejo muita... A GF tinha uma equipe já muito consagrada, né? E muita gente buscando também liderança ali dentro, querendo essa tua vaga. Você acha que teve uma aceitação boa do grupo? O que tu acha em relação a isso, né? Eu converso muito com eles. A primeira coisa que eu falei para eles eu tenho plena consciência que eu nem tenho tanto jiu-jitsu assim para poder mostrar para vocês aqui, né? A minha maior missão é fazer com que vocês deixem de ter assim união para ter unidade, né? Acho que vocês somos unidos, mas será que tem unidade de fato, né? Porque tem que ser uma coisa só. Outro dia eu ouvi um rapaz falando assim, uma opção de laranja dentro de um saco tá unida. Se você cortar o saco, cada um vai pro seu canto, acabou. E a gente tem que ser como uma placa, sabe? É uma coisa só. Porque quando você luta por algo maior do que você, ninguém te para. O brasileiro de equipe tem isso, né? Tinha, porque pararam. Eu vi isso no teu post, eu ia chegar nessa pergunta mesmo, já tô aqui com essa pergunta pronta, mas que bom que você já adiantou. Eu lutei pela GF Team 2 brasileiros de equipe. É algo surreal. E inclusive num deles eu estalei o braço na primeira luta. E a pessoa que ia entrar depois de mim tava meio assim insegura, né? Eu estalei no começo da luta. E o mestre Barona olhou pra mim assim, eu saí, me joguei pra fora do tatame. Aí ele, está doendo, para, não continua. Aí eu olhei pro rapaz e falei assim, cara, se eu parar, ele vai... Isso dá uma... Sabe? Poucas pessoas vai ter aquilo ali como um estímulo positivo. Não, agora eu vou... Poderia ser um estímulo negativo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou continuar. Eu não tava tentando nem pegar no kimono, assim. E eu ganhei a luta. Então aquilo ali, eu só fiz aquilo ali porque era um brasileiro de equipe, sabe? Eu tô lutando por algo maior do que eu. E se os meninos que estão hoje ali entenderem isso, que a GFT é maior do que qualquer um, vai passar todo mundo, mas a GFT não passa. Se você não tá... Você tá com a tua história agora, mas você tá dando continuidade a uma história que já existe maior do que você, sabe?
Então o que eu tô fazendo ali, eu tô continuando a história que é muito maior do que eu. E os garotos ali têm que entender isso, as meninas têm que entender isso. E é o que eu tô buscando ali no dia a dia, sabe? Trazer algo a mais que seja só a parte técnica, né? Que seja só a luta, que seja só o armlock bem feito ou um condicionamento para lutar uma competição. Mas quando eles forem pro tatame, eles se identificarem com o outro, se identificarem com a causa. Então, acho que o meu maior projeto é esse. E assim, o legal ali é que eu fui bem recebido. Só que, já deve ter passado por isso em algum lugar na tua vida. Quando souberam que era eu, teve pessoas que falaram assim, outras pessoas já passaram ali, não deu certo. Então, assim, cara, é difícil mesmo, não se preocupa se não der certo, não. Aí, pra uma pessoa eu fiquei calado, mas achava que é melhor não falar nada. Mas pra outras eu falei assim, cara, como é que eu vou começar um projeto que eu acho que vai dar errado? Então eu nem começo, porque eu sou outra pessoa, eu tô em outro momento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E os meninos me abraçaram muito, assim, tem pessoas ali que estão me ajudando demais. Eu não vou falar todo mundo que eu posso esquecer alguém, mas vou falar uma pessoa em específico, porque ele também dá aula, que é o Arthurzinho, né? Ele já tem um grupo ali que confia muito nele, que ele dá a parte técnica. O Arthurzinho me ajuda muito, né? Me ajuda no sentido de estar ali, de estar fazendo, ele abraça a causa, sabe? E isso é importante, sim. Mas os meninos estão de parabéns e eu tô começando a me identificar, conhecendo eles aos poucos e me identificando. As meninas, eu já treinava algumas meninas na parte física, então já tinha uma ligação com algumas, facilitou mais a abertura com as meninas, né? Então isso facilitou bastante. Eu sabia que com elas ia ser mais tranquilo por causa disso. Muitas das meninas eu já passei a parte física. E os meninos eu já tinha menos contato. Mas, pô, tá muito melhor do que eu esperava. Legal. Tu já tá dando aula há quanto tempo lá, cara? Desde julho. Desse ano? É. Então é recente, né? Recente. Achei que você já tava há mais tempo lá. Não, tô aprendendo ainda. E quais estão sendo os seus maiores desafios? Então, por exemplo, um desafio é que eu criei uma metodologia para ensinar jiu-jitsu, né? Que não existe, pelo menos não existia. Que eu já trabalhava nas minhas aulas e já passava por alguns professores que tinham mais contato comigo. Então, assim, eu criei um curso de jiu-jitsu para alto rendimento, que hoje eu tenho até um e-book e tenho um curso online. Mas existe um cálculo para se treinar. Só que não existia isso antes, né? Eu falei assim, cara, tem que ter, porque senão como é que eu vou me pautar em quê? Periodização, isso aí. Pensar no treinamento além do... Então, a minha proposta o que eu trouxe até pros camps que eu tava fazendo. Sabe aquela parada de você treinar sempre 5 minutos, 6 minutos? Lá eu não faço isso, né? Então, às vezes eu boto treino de 3 minutos, às vezes eu boto treino de 2. Eu já botei para eles treinos de treino de 40 segundos. Eles já fizeram treino de 30 minutos direto, sem parar. Então, assim, eu tô sempre variando o volume de treino. E isso para mim era um peso, assim, né? Um peso para eu... Como é que eu vou oferecer algo para alguém que tá fazendo algo há muito tempo e tá dando certo? Mas é o que eu acredito. Aí, assim, o que me segurou no que eu proponho se o mestre sabe que eu sou assim, né? Já tinha visto nos camps e me escolheu, então ele acredita do meu trabalho do jeito que eu sou. Eu não vou tentar me moldar do que eu não sou. Vou ser exatamente o que eu sou, porque foi isso que chamou a atenção do mestre de alguma forma. E eu venho propondo isso, assim. E a galera, agora, assim, o grupo já se acostumou e é legal, mas eu acho que esse seria o maior desafio. Eu sou meio maluco para treinamento, então, da galera abraçar a minha causa. Entendi. Da onde que você tirou esse treinamento, essa forma de treinamento diferente? Você tem alguma formação? Você estava falando aí que dá aula para as meninas, na preparação. Conta um pouco dessa história aí de você como preparador físico. Como é que foi isso? Eu me formei em educação física, né? Nas duas áreas. Quando eu comecei já era separado, licenciatura e bacharel. Me formei nas duas, lutando judô pela faculdade, né? Tive bolsa para lutar judô. Em qual faculdade? Celso Lisboa, né? Que eu não fiz pela Gama. Mas quando, em 2010, no último ano de faculdade,
eu tomei uma queda e perdi a sensibilidade dos braços, né? E a minha lesão, eu não poderia voltar a treinar. Assim, às vezes que eu tentei, quando a minha cabeça batia, eu passava muita guarda com a cabeça na pessoa, assim, né? Eu tinha muito esse estilo. E quando a minha cabeça encostava, meu braço desligava, cara. Esquentava e pum, desligava. Aí eu perdia o movimento, assim. Tinha que ficar olhando pro meu braço pra poder movimentar, sabe? Que doideira, nunca vi isso. Eu perdia, na verdade, a que a gente chama de propriocepção. Eu perdi a percepção do corpo, no caso do braço. E aí o médico chegou pra mim e falou, ó, se você continuar treinando, pode ficar tetraplégico. Aí eu já tinha meus filhos, né? Eu falei assim, cara, eu tinha meu filho, né? Depois que minha filha nasceu. Aí eu falei assim, pô, vou parar, cara. Eu não quero ficar tetraplégico e não poder brincar com meu filho. Só que o tempo foi passando, eu dava aula, mas não podia treinar. E cheio de dor no corpo e aquilo me consumindo. Cara, quero voltar a treinar, quero voltar a fazer alguma coisa. Aí eu comecei a treinar com as criancinha. Depois eu comecei a treinar com os adolescentes, depois com os adultos mais leves, até eu conseguir treinar normal. Só que de vez em quando desligava, sentia dormência no rosto e tal, no braço, e aquilo me assustava, mas falei, cara, tem que voltar a treinar. Só que quando eu voltei a treinar, eu falei assim, pô, tô treinando, agora eu quero competir. Só que o meu treinar não é igual ao treinar normal. Eu fazia um treininho, parava porque eu não aguentava. Quando eu tentei treinar forte, eu passei muito mal, porque meu corpo não aguentava. Só que não tinha como eu treinar. Eu falei, eu fui campeão mundial em 2005 de jiu-jitsu faixa marrom adulto, que é, pô, a porta pra faixa preta. Peguei a preta no pódio ali, né? E não tinha lutado ainda, por lesão atrás de lesão. E aí eu falei assim, eu não consigo treinar como eu treinava antigamente. Eu tenho que encontrar uma forma de treinar menos e conseguir lutar em alto rendimento. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei assim, pô, comecei a estudar, pesquisar, mas muito. E uma das coisas que me veio foi assim, o que muda dentro do corpo de uma pessoa para ele ter condicionamento? Muda alguma coisa dentro da célula muscular. Aí eu comecei a estudar isso. O que faz uma pessoa parar uma luta de jiu-jitsu? O que faz ela ter fadiga? Né? A luta de jiu-jitsu, por exemplo, fadiga por acidose, quer dizer, a célula entra num estado, né, vou falar rápido aqui, mas existe uma fonte de energia que tem que ser quebrada para gerar energia. Na luta, essa fonte que é o açúcar muscular, que já está ali disponível, ela deixa os pedacinhos dela ali dentro. E esse pedacinho vai deixar a célula ácida. Aí você começa a perder pegada, fica mais lento, sensação de peso. Se essa acidose for muito alta, depois de dar uma blitz, que a gente quer ofegante, você tem que tirar esse hidrogênio pelo gás carbônico, então sua respiração acelera demais. Ventilação, né? Ventilação fica muito acelerada. E o teu coração tem que acelerar porque o gás carbônico tem que sair pelo sangue. Né? Vai passar pelo sangue, né? O caminho dele. Então, tudo isso que muita gente acha, eu não tenho condicionamento aeróbio. Às vezes não é o aeróbio, às vezes você tem ineficiência, até pode ser, mas na maioria das vezes no jiu-jitsu você tem ineficiência em lidar com a acidose. E aí eu falei, pronto, é isso. Aí comecei a pesquisar quais os treinamentos que melhoram isso. Se meu corpo estiver eficiente nisso, eu consigo. Porque o treino físico eu conseguia, eu não conseguia o jiu-jitsu, porque eu tinha alguns riscos. Então eu criei um método para mim. E aí eu vi que esse método podia ser desenvolvido no jiu-jitsu, na aula de jiu-jitsu. E eu passei na minha aula. E aí eu criei uma metodologia, aí eu criei um método. Eu falei assim, isso aqui eu consigo aplicar para qualquer pessoa. Aí eu falei assim, tá, o que eu preciso? Eu preciso que o organismo esteja em atividade por um longo tempo. Então eu vou botar meus alunos para treinar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Né? Eu treinava assim. Só que eu não posso treinar assim sempre. Então eu preciso também que ele tenha muita eficiência, ele tem que produzir muita acidose, porque quanto mais eu tiver nela, mais eu consigo entender, lidar com aquilo ali, com aquele estresse. E eliminar mais rápido também, né? O teu corpo, na verdade, ele vira um excelente lixeiro, que eu falo, né? Ele consegue limpar esse lixo muito rápido, que não é lixo, né? Mas ele consegue limpar a célula mais rápido quando você está condicionado. Sim. Então os treinos de 3 minutos, de 2 minutos e meio, que você consegue dar um pico de intensidade muito alto, são muito bem-vindos. Os treinos de 1 minuto também, para você, que é onde você utiliza mais esse recurso muscular, e de 1 minuto mais ou menos até 3 minutos, você tenta reciclar para poder se manter nessa intensidade.
E aí eu comecei a variar os treinos assim. E aí eu criei uma metodologia. Aí como é que eu calculo, né? Eu falei assim, como não tem parâmetro de científico, né? Eu falei assim, pô, Lert, tu faz quantas lutas na competição? Pô, em média, é média de 5 lutas. Pô, 5 lutas de 5 minutos, né? Que é Master, no caso 6 minutos, 6 minutos, a gente tem 30 minutos de volume de treino base. Como a gente vai começar o período inicial, a gente tem que aumentar isso. Depois a gente vai descendo. E aí eu fiz uns cálculos e criei uma metodologia. Porra, legal, cara. É uma parada meio louca, mas saiu e tem dado certo, graças a Deus. Testes ali foram os teus atletas mesmo. Meus atletas. Eu, né? Começou contigo e depois... Treinei menos e cheguei fui campeão mundial em Las Vegas em 2019. Porra, né? Que maneiro, cara. Pluma. Preta. Pô, que irado. Master 2. Então, assim, pô, eu consegui, depois dos 30 anos, voltar a ter um rendimento. Eu treino com meus alunos, às vezes, né? Agora não que eu tô dando aula, mas eu treinava no MEC com os meninos às vezes, de um cara que ia ter que parar, de uma pessoa que não conseguia treinar pesado, para uma pessoa que lutou em alto rendimento o mundial. Fui campeão brasileiro, lutei por equipe até 76, né? Uhum. E eu 6-0 ali lutando e disputando força dos caras, tendo rendimento para isso. Porque, na verdade, eu entendi como é que se treina. Eu passei a treinar menos, mas com uma qualidade absurda. Porra, que maneiro, cara. Maneiro escutar isso. Tu fez o teste em você, desenvolveu pros seus alunos e tá vendo o resultado vindo, né? Sim. Quem que você tá dando lá, tá sendo preparador físico atualmente? Quais foram os resultados? Você já falou teu, mas dos teus alunos lá na GF Team? Então, assim, agora sim, porque vai renovando, né? Por exemplo, eu trabalho só online, não trabalho mais presencial. Então, alguns atletas, às vezes, conseguem um presencial, porque prefere esse tipo de contato. Pô, com certeza, eu prefiro 1000 vezes mais presencial do que online. Tem gente que já prefere ter liberdade, né? E tem gente que, assim, confia muito no que eu faço e fala, não, eu prefiro ficar contigo. O Tosto, por exemplo, ele gosta desse tipo de coisa. Então, o Tosto, o Lemele, né, eu passo treino para eles. Agora saiu, né, mas estava comigo a Letícia, né, a Giovana que foi campeã brasileira. Campeã de tudo. Tem a Bárbara, que foi campeã brasileira. A gente fez um trabalho muito legal. A Flavinha. Então, assim, são trabalhos que são legais. Por exemplo, a Bárbara, por exemplo, e a Flavinha desceram de categoria e conseguiram lutar o brasileiro com menos peso e com uma força muito boa, sabe? Com rendimento muito bom. E uma coisa que eu tenho com a galera que eu acompanho, eu sou muito do lado psicológico também, sabe? Legal. Eu mando mensagem toda segunda, eu gosto de conversar com os atletas, que eu acredito que é muito mais do que só o jiu-jitsu e só a competição, né? E hoje, cara, é uma parada engraçada. Às vezes eu encontro a pessoa na competição, ele, pô, sou teu aluno online. Eu, caraca, pô, nunca vi a pessoa, sabe? Porra, é maneiro. Pô, tem uma galera pelo Brasil, pelo mundo, né? Tem uma galera que eu nunca vi. Pô, o Rodrigo, lá da Alemanha, eu montava treino pra ele há 2 anos, ele veio aqui no Brasil e me encontrou, sabe? Falei assim, caraca, pô, monto treino pro cara há 2 anos. Tu tá com quantos alunos hoje? Hoje, uns 200 alunos online. Porra, que maneiro, cara. Maneiríssimo. Parabéns pelo trabalho. Pela minha metodologia, já passaram mais de 1000 online. Caramba, que legal, cara. Muito bom escutar isso de um cara que tá ali puxando o treino da equipe, né? Tu tá passando vários atletas, você tá acompanhando a rotina dos atletas mais de perto. E quem que você vê hoje lá dentro da GF Team que pode ser o possível novo campeão mundial faixa preta, né? Porque a gente teve o Rodolfo e muita gente que chegou muito perto dentro da equipe, né? De ser campeão mundial na faixa preta adulto. E hoje eu acho que é um dos objetivos, né? Que chegamos, porra, tão perto várias vezes e ainda não atingimos no masculino. Mas você já tá vendo algum garoto assim, fala assim, porra, esse garoto aqui é diferenciado, ele tem chance de chegar na faixa preta adulto e ser campeão. Cara, assim, tem o Leozinho que já é uma realidade, né? É surreal. Falou, é esse também. Leozinho é surreal. E é um menino também que, aí viu, eu lembrei, que ajuda muito, sabe? Comprou a ideia, abraçou a ideia.
E por ele ser uma liderança ali, e me ajuda muito a tá ali na aula presente, fazendo as coisas, acreditando no projeto. O Leozinho, cara, tem, assim, que o Samuel, ele pegou a marrom agora, acho que o Samuel vai deslanchar de marrom e ele vai chegar na preta bem. Porque é um garoto que ele tem um brilho, assim, de treino, sabe? Sabe aquela pessoa que tu vê que, fala, ele não tem medo. E isso é muito bom, porque quando chega na preta, tu vai lutar com os caras que, de repente, são seus ídolos. Se você tiver muito respeito ou tiver medo, você trava. E ele é um garoto que não tem isso, sabe? Legal. Então, acredito que ele vai chegar lá. E um que pegou a preta agora, que eu acredito que é o Zetinho, né? Sim. Ele também, ele tem... Eu vejo algo muito bom ali, sabe? Legal que ele vai chegar. Então, assim, que seria a renovação, né? Que o Leozinho, que já é um faixa preta, só não botou na cintura. O Samuel pegou a marrom agora, projetando aí ele. Acredito que ele vai deslanchar de marrom e vai chegar em preta bem. E o Zetinho pegou a preta agora, acho que ele... Legal. Porra, aí, olha a responsa, hein, galera. Porra, que moral, hein? Quando for campeão mundial de preta, eu vou pegar esse trecho aqui e vou botar lá pra vocês. Maneiro. Eu acredito também nesses moleques muito, sim, são os caras que mais treinam na academia, né? A gente vê quem dá resultado e quem realmente treina mais do que os outros, né? Mas eu acho que ainda falta o Samuel se achar na categoria, cara. Eu acho ele muito baixo pra categoria que ele luta, sabe? Ele tá descendo. Ele tá fazendo trabalho de descer. E acredito que quando, assim, é uma caminhada, né? Porque acredito que até a preta ele vai estar na categoria favorável. Entendi. Tu acha que qual é a melhor categoria pra ele, ao teu ver? Eu acho que meio pesado. Meio pesado. Eu também, médio ou meio pesado? Pesada. Não, acho que pesado ou meio pesado. Que eu não sei se ele consegue, porque ele vem de médio. 100 e pouco. Não sei se mas ele é consegue. pequeno, né, cara? Assim, ele é do tamanho do moleque médio, mas eu também vejo ele como um bom meio pesado ali. Se ele chegar ali, acho que vai dar bom. E assim, se não chegar, o jiu-jitsu tem que compensar, né? Com tipo certeza. o Marcelinho Garcia, pequenininho, forte pra caramba. Ganhando tudo. Ganhando tudo. Sim, com certeza. Tu tá vendo aí essa renovação, né, da galera que tá chegando, que acabou de chegar, né? Pegaram agora sábado passado a marrom, sábado passado a preta. E uma galera que saiu, né? Tem essa renovação. E a gente acabou de perder o Guto, né? Nosso principal atleta pesado. O que você vê, né, que a equipe sofre com a saída do Guto e um possível porquê dessa saída, né? Ele falou lá no vídeo e tal, mas você como treinador pegou ali a transição dele, o finalzinho dele, ele puxava um treino também lá. Eu não cheguei a pegar os treinos dele lá, né? Quando eu cheguei, ele já tava treinando menos, né? Entendi. Assim, ele é liderança pros meninos, né? Então ele tinha um papel de liderança forte. Então, o teu dia a dia ali, quando você treina e tem uma pessoa que você tem como referência, perder essa referência, você fica meio órfão ali um tempo. Eu acho que esse seria o prejuízo inicial que a gente tem. Mas eu falei com os meninos ali, é nesse momento que outras pessoas, não que vá assim, eu vou assumir isso, mas entender que, poxa, eu posso ser a próxima referência, sabe? E então os meninos vão herdar essa referência, automaticamente. Então eu vejo alguns meninos ali que podem estar chegando a herdar isso. Isso vai ser um peso, mas faz parte do processo. Ser referência é isso, né? Então se eu não tive tanto contato com ele ali, nesse sentido, ele já estava treinando menos, né? Mas sim, cara, eu cheguei a conversar com o mestre, né, sobre todo o processo. Quando a gente perde alguém, é sempre uma dor, é complicado pra caramba, porque a gente jamais espera que a gente vai perder uma pessoa, assim. Ele tem os motivos dele, né, não se questiona, porque é pessoal, cada um tem a sua verdade.
eu acredito que ele poderia muita coisa ainda com a gente, sabe? Ninguém te faz um campeão. Você é campeão. O lugar que você tá potencializa isso. Agora, o Rodolfo, como o mestre fala, ele seria campeão em qualquer lugar. Só que ele casou, se identificou demais. Inclusive é uma referência em todos os sentidos. Ele é GFT onde ele tá, né? Pra gente. Mas, então acredito que o Guto tinha condições ainda de ser campeão pela gente. Não foi, chegou em segundo. Não foi por uma escolha de luta. Não foi porque faltou alguma coisa. Porque aquela luta ali foi uma escolha. Tava na posição boa. Faltou 50 segundos, né? Eu acredito que ali faltou um espírito de master. Vou segurar essa luta aqui. Faltou, né? Mas assim, não tem como julgar isso, porque a pessoa tá na luta, ela vai fazer a escolha dela. Mas, então, condições de ser campeão teve total ali, né? Então, acredito que ainda tinha como. E, cara, eu vim de academia pequeniníssima, não tinha ninguém pra treinar, né? Como eu falei, eu fui campeão de marrom adulto, sem ter treino de fato, vamos botar assim. Então, a gente, quando você quer, você consegue configurar o treino. Porque o que você precisa é técnica, você precisa de rodagem de treino, né? E isso tem como você conseguir. E aí, você precisa de uma outra coisa, que é o que eu falei, treinar menos do jeito certo. É complicado se você já tem... por exemplo, você vai treinar lá comigo. Se você já tem a tua configuração ideal de treino, não, tem que fazer isso, tem que fazer 10 rolas todo dia para ser campeão. Se eu já tiver essa cabeça, eu não consigo quebrar isso. Agora, se você acredita no processo, se eu falar assim, hoje tu vai fazer um rola de 2 minutos, você tem que confiar em mim. Faz um de 2 minutos e acabou. Se você concorda ou não, isso não interessa. Você só tem que acreditar no projeto. Então, e é isso que eu peço para os meninos hoje, assim. Galera, você não precisa gostar de mim e nem concordar com o que eu falo. Só tem que fazer. Porque o que eu tô fazendo é para levar vocês ao limite de vocês, assim, tua melhor versão em tudo, sabe? Eu sei que é complicado, às vezes pode parecer um pouco de arrogância, mas é legal. Porque se tu tá no meio de leões, tu tem que mostrar que tu também viveu aquilo ali, né? Cara, o que eles querem conquistar, eu já conquistei, assim. Eu passei no dia a dia, eu sofri treinando, eu treinei lesionado, eu vim de uma situação de vida complicada pra caraca, eu sei o que é você treinar e quase desmaiar, eu sei o que é você chorar num treino porque as coisas não estão rendendo, eu tenho essa noção, só que, assim, conquistei o título mundial, cheguei lá, eu sei o gostinho disso, o título brasileiro. Então, se quer chegar lá, eu sei qual é o caminho, eu sei a dor que é. E hoje eu tenho uma coisa a mais comigo. Eu tenho a ciência ao meu lado. E eu posso te ajudar. Então, só confiar no projeto. Legal, cara. Porra, muito maneiro escutar isso, cara. Aí, ó, galera, tropa da GF Team. Porra, vamos escutar o cara que, porra, tá tendo resultado. Resultado tá tendo. Vamos aqui pras perguntas. A galera aqui, ó, tá fazendo uma porrada de pergunta maneira, algumas difíceis. Polêmicas. Não, sem polêmicas. Esse cara foi fundamental no meu primeiro título brasileiro, sabe muito. Bárbara Souza, BJJ. Rebeca Souza, BJJ. Quando decidiu ser professor e por quê? Pô, legal. Então, o mestre Júlio fala uma coisa e eu vou abraçar essa ideia. Professor, a gente nasce. Agora, se você vai escolher ser ou não e evoluir isso, né? Você já vê na aula uma pessoa que tem aquele perfil de estar ensinando, cuidando. Eu tinha esse perfil. Mas escolher, eu só comecei a dar aula com meu professor aos 12 anos, para as crianças menores, porque eu precisava. Então, assim, a minha família precisava e eu precisava ganhar um dinheirinho, e então eu comecei a fazer. E depois eu descobri que o que eu escolhi realmente era o que eu tinha esse perfil. Então, o judô, né, o jiu-jitsu me escolheu, né? Vamos botar assim, a frase que eu gosto também. O jiu-jitsu me virou do avesso, né, o judô, e eu descobri que o avesso era o meu lado certo. Legal. Porra, essa daqui eu acho que você já respondeu, né? Mas dá uma passada rápida. Qual a maior dificuldade que você encontrou em dar aula para o time da matriz? O que eu falei assim, acho que a maior dificuldade seria, assim,
implementar a minha metodologia, né? Que eu penso e tal, porque é o mestre, né? Porque a questão de, por exemplo, desde que o mestre parou de dar aula lá, eu sabia que ia diminuir a quantidade de pessoas. Isso aconteceu, né? E o mestre já tinha conversado comigo. O que ele fala comigo é, Lúcio, vai diminuir, mas vai vir um novo ciclo com a tua cara, né? Essa galera vai começar a se acostumar contigo e isso... Por exemplo, eu não olho as pessoas que pararam de ir lá quando o mestre saiu, eu não olho uma rejeição do Lúcio. Mas eu olho, assim, um apreço muito grande pelo Júlio, entende? Entendi. Então, se eu olhasse como uma rejeição a mim, ia ser pesado carregar isso. Mas eu olho assim, não, o cara queria o mestre Júlio, e tá certo pra caramba. Mas eu tenho uma ideia assim, quando o líder, ele realmente alguém faz... pra ser líder, né? E quando ele faz sentido pra você, você mede a liderança que ele tem sobre você quando você faz, quando ele não tá te olhando, né? Então, assim, eu falei pra galera, agora é a hora de vocês abraçarem, mostrar o quanto que o mestre Júlio tem peso pra vocês. Vocês têm que fazer como se ele estivesse aqui todos os dias. Com certeza. Abraço papo, galera. Isso aí é profundo. Quem não entendeu, escuta de novo, porque esse papo aí é reto, tá? Força só é ruim pra quem não tem ou a técnica continua prevalecendo? Pô, antigamente a gente tinha a ideia de que a técnica supera a força. A técnica só supera a força quando o outro não tem força. Hoje em dia o jiu-jitsu está muito equilibrado. Todo mundo já tem técnica pra caraca, né? E, quer dizer, todo mundo tem técnica e todo mundo tá bem condicionado. Se você não fizer esse algo a mais, né? Então, vai fazer força? Tem que fazer força, né? A questão é essa. Só não pode ser, como eu falo, inconsequente, né? Porque a força, por ser uma habilidade, uma capacidade física, ela tem um prazo, né? Se você gastar dinheiro antes do tempo, na hora que precisar, não tem. Então, essa ideia de, tem que fazer força? Pô, tem, mas tem hora certa. Se fizer qualquer hora, você não vai ter força para a luta toda. Mas a força é uma capacidade física fundamental. Só que eu tenho uma frase que não basta ser forte, tem que conseguir fazer força mais vezes, na maior intensidade e pelo maior tempo possível. Aí entra treinamento de qualidade. Legal. Falando em treinamento de qualidade, né? A gente estava vendo a polêmica do Meregalho com Preguiça, o Preguiça botando vídeo correndo, nadando. E tem esse mito aí, né? Se eu correr, eu melhoro minha performance no Gil. E qual o treino ideal e por quê? Show. Então, eu tenho um vídeo no YouTube e às vezes vira e mexe alguém posta um comentário sobre isso mesmo. Mas eu corro e correr é bom. Não confunda dar certo com estar certo. Porque quando eu faço algo que dá certo, né? No jiu-jitsu você vê muito isso. Faz uma técnica errada que tá dando certo, às vezes com menos graduado. Aí tu vai fazer com a pessoa que sabe, já não dá mais certo. Então, se eu levar o dar certo como algo verdadeiro, eu posso me prejudicar lá na frente. Então vamos lá, o que acontece? Por que as pessoas correm? Elas querem o que a gente chama de condicionamento aeróbio. O que seria isso? Maior capacidade do corpo de utilizar oxigênio. Porém, o famoso cardio. Melhorar meu cardio. Só que, quando a gente pensa em especificidade, isso cai por terra total. Por quê? Se você quer melhorar seu coração, o que você precisa? É fazer uma atividade em que o seu coração ele não pare pelo maior tempo possível. Então, se eu começar a levantar e sentar aqui direto, mexer o braço, meu coração ele vai estar numa condição melhor do que agora que eu tô, uma condição mais estressante do que eu tô sentado. Então, meu coração está treinando. Só que, eu treino direto. Isso não vai mudar nada no meu organismo, porque isso é muito leve. Agora, se eu faço isso com peso, por exemplo, aí meu coração vai realmente ser sobrecarregado. E aí ele vai mudar. Mas, existe uma parada que alguns professores erram até nisso. Já ouviu falar de VO2 máximo? Sim. A galera da luta, do esporte escuta. VO2 máximo é uma mensuração da capacidade cardíaca, vamos botar assim. E quando ele aumenta, quer dizer que você está com um condicionamento melhor do que antes. Só que o VO2 máximo ele é medido pelo débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que você joga pro corpo, né? E a força de contração, né? Que você consegue contrair o coração. Então,
a quantidade de sangue que eu injeto pro corpo e a frequência cardíaca, né? E essa quantidade de sangue, ela é medida eu consigo melhorar ela se eu aumentar a cavidade do coração e se eu aumentar a força de contração. A frequência cardíaca a gente não consegue mexer, tá? Porque ela é genética. Então eu não consigo aumentar o quanto que meu coração consegue bater. Eu nasci com isso, é meu, porque depende de receptor. Agora, o volume de ejeção eu consigo mudar. Eu consigo dar um treino que seu coração vai aumentar a cavidade de sangue. Pouquinha coisa, mas já é muita coisa. E eu consigo aumentar a capacidade do seu coração de contrair. Isso com treino. Só que, vamos lá, VO2 máximo é o débito cardíaco vezes diferença arteriovenosa de oxigênio. E esse diferença arteriovenosa de oxigênio muda tudo. E as pessoas não olham para ela. O que seria isso? É a diferença do oxigênio que chega pela artéria, teu músculo usa e o que ele devolve na veia. Quanto mais o meu músculo usar, mais eficiente eu tô. Então, o corredor, parece redundante, mas o corredor corre com o quê? Com a perna. O bíceps dele tá ativo? Não. O peitoral? Abdômen, um pouco pela contração da corrida, mas não de ele fica estabilizado, mas não de contração máxima. Dorsal, ombro, deltoide, que a gente tem muito na luta. Então, imagine que meu coração, ele tem a capacidade excelente de um maratonista, tá? De bombear, sei lá, vou chutar aqui, não é isso, tá? 100 moléculas de oxigênio a cada contração. E aí, no jiu-jitsu, você precisa, teu bíceps lá usar, se o teu bíceps usar as 100 moléculas, você consegue realizar a tarefa. Só que aí tu fala assim, então meu coração vai bater uma vez e meu bíceps vai executar a tarefa. Mas se meu bíceps tiver capacidade de usar só 10, meu coração vai ter que bater 10 vezes, porque as outras 90 moléculas vai devolver no sangue. Então eu tenho uma capacidade cardíaca excelente, mas é o meu bíceps que está ativo, meu coração vai ser exigido mais vezes de qualquer jeito. Então, durante a atividade, eu vou ter, entre aspas, como se fosse uma insuficiência cardíaca para atividade, mesmo meu coração sendo excelente. Pega o maratonista e bota, eu já tive aluno maratonista, bota para lutar jiu-jitsu 5 minutos. Não consegue, cansa muito rápido. Ofegante. Aí tu fala, pô, o cara tem uma capacidade cardíaca. Então, o treinamento de corrida, ele não é eficiente para luta. Nem de tiro? Nem de tiro. Ajuda. Mas vamos lá. Pô, se tu vai pegar 1 hora do teu dia para treinar tiro de corrida, não é melhor treinar 1 hora de jiu-jitsu? De treinamento de força. Que é o treinamento específico. Não é melhor você treinar treinamento de força, que eu vou trabalhar todas as musculaturas que você vai precisar na luta? Entendi. E se ali... Porque o tiro na corrida, eu vou estar dando uma performance excelente para perna aeróbia e vou estar dando uma performance excelente para a parte cardíaca. Só que o jiu-jitsu bem treinado, ele te dá uma excelente forma cardíaca, capacidade cardíaca e te dá também muscular. Por exemplo, tu fala assim, pô, Lúcio, eu vou correr meia hora. Aí eu falo, pô, Lete, faz meia hora vamos lutar aqui meia hora direto. Entendi. É melhor do que você correr. Porque no jiu-jitsu, tu tá trabalhando todas as musculaturas porque tu vai lutar do teu jeito, que você vai precisar na luta. Tu tem performance de qualidade específica. Então, não adianta correr, não adianta nadar, não adianta. Agora, se você falar pra mim assim, Lúcio, eu sou sedentário, vai correr. Por quê? Porque o que a gente mais faz no dia é o quê? Andar. Então, vai correr. Porque isso vai te dar condicionamento cardíaco específico pro teu dia. Entendi. Agora, tu é atleta, tem que fazer atividade específica. Legal. Então, galera, Falei não adianta muito. estar correndo aí que não vai melhorar teu condicionamento físico pra luta, tá? Agora vamos para as perguntas difíceis. É feito pesquisa e análise técnica no planejamento dos treinos de competição? Se sim, quem faz e como faz o planejamento do desenvolvimento técnico dos atletas da equipe? Tá, assim, vamos lá. Pesquisa científica não, tá? A gente não tem hoje uma pessoa que vá fazer isso. Não, eu não acho que essa pergunta aqui seja pesquisa científica, é pesquisa mesmo individual do treino. Então, hoje a gente tem... O horário que eu tô não é específico para técnica, né? A gente faz treinar a parte técnica, a gente faz específicos. Então, a luta começa numa situação específica, só o judô, né? A parte de judô que a gente tem a parte técnica na aula, terça e quinta. Mas que a parte em pé não é nem judô, né? A parte em pé do jiu-jitsu.
Agora, a parte técnica é o Arthurzinho que trabalha a galera. Então a gente tem uma turma que treina a parte técnica. Quem não pode ir no horário técnico dele, tem que treinar nas suas academias. Agora, no horário do treino lá, a gente sempre olha, pô, o pessoal errou, a gente puxa para um canto, ó, faz desse jeito aqui, faz isso aqui, melhora essa pegada, ó, você tem que fazer isso aqui, fecha mais o cotovelo. Então a gente dá ali vai dar uma lapidada na questão de posicionamento e parte técnica. Só que assim, é muito difícil você chegar para um atleta e falar, eu fui passador minha vida toda, Lúcio, agora tu vai ser guardeiro. Então mudar, tipo assim, por mais que eu ache que aquela pessoa, ela deveria ser guardeira, não tem como eu mudar. Então seria análise, botar assim, né, de pesquisa, falar assim, pô, aquele cara seria um bom guardeiro, aquela menina ali seria uma boa passadora, e mudar o estilo dela é complicado. Mas a gente fala, pô, começa a tentar fazer isso aqui, e aí se a pessoa se sentir bem, ela vai, mas, pô, luta, tu tem que estar 100% no teu... Bem por baixo, por cima, mas também no teu jogo forte, no teu jogo forte. Eu lembro o Júlio, mandando o Júlio dos Anjos, que é um moleque que tá lá em Abu Dhabi agora, que era muito bom, só treinar por cima. Não, agora tu só vai treinar por cima porque tu só sabe jogar por baixo. Então tu tem que melhorar teu jogo por cima. E quando é o Júlio falando, né, todo mundo, opa, vou fazer, né? É uma situação muito difícil. E aí, assim, entraria uma outra questão, né? Tem que confiar muito na pessoa que tá te liderando. Tipo, hoje, se o mestre Júlio falar pra mim, Lúcio, tu vai ter que lutar por baixo, eu vou lutar por baixo. Hoje, se o mestre Baraúna falar pra mim, tu tem que lutar por baixo, eu vou lutar por baixo. Entendi. Sabe? Porque eu sei que o que eles estão falando, eles sabem pra caramba, e eu confio neles. Eles jamais vão falar uma parada pra mim, pra eu me dar mal. Então eu confio plenamente. É o conselho de pai. Eu posso não gostar muito assim, mas eu vou confiar, porque eu sei que ele tá olhando o melhor. Entendi. Como você, como responsável técnico, faz pra se manter atualizado no jiu-jitsu competitivo? Então, vamos lá. Só de estar ali com os meninos ali, tu já pega muita... Pô, toda vez que eu tô ali, eu aprendo, né? Do faixa azul ou faixa preta ali, os meninos trazem muito recurso. Tem uma galera ali que é muito estudiosa, né? Então, eu já acompanho ali. Mas, assim, acompanhar as lutas, os eventos, toda a competição. Eu tô ali como técnico, né? No alambrado. E, galera, competição... Eu não vou só para gritar para os meus alunos, né? Eu tô vendo que tá saindo de recente de outras equipes, o que os meninos estão fazendo. A gente vê posição nova em competição. Então, às vezes, assim, competição é o quê? Competição é um dia de trabalho, mas é um laboratório absurdo, né? E às vezes, pô, o Laet lutou com alguém aqui. Aí o próximo vai lutar contigo, faz uma posição que eu nunca vi. A gente vai pro canto estudar aquela posição para arrumar um jeito de sair dela. Então, para quem não acompanha, de repente, esse lado, né? Competição é um laboratório absurdo Então, como é que eu faço? Além de estudar o jiu-jitsu, né? De estar sempre acompanhando ali, os meninos ali, eu não só dou aula, eu observo o que estão fazendo para aprender com eles. E toda competição, né? A gente está sempre alerta no que está saindo, porque tem que estar atualizado, né? Com certeza. Com o corpo de atletas, a última pergunta, tá? Com um corpo de atleta tão amplo e diverso, como coordenar os diversos níveis, pesos e tamanhos dentro desse planejamento? Tá. Primeira coisa que a gente tem que entender assim a luta ela é específica por si só, né? Então eu não preciso mudar alguma coisa. Quando eu calculo lá que treino eu vou dar para a pessoa, eu não estou pensando no tipo de jiu-jitsu que ela vai fazer. Eu estou pensando no que tem que mudar dentro da célula muscular, pensando de forma mais científica. Então, quando eu falar, tem que treinar 1 minuto. Mas por que eu tenho que treinar 1 minuto, né? Aí eu falo assim, porque esse tipo de situação você precisa. Mas eu não luto explodindo. Você precisa ter essa capacidade. Se você vai utilizar ou não na luta depois, mas um dia tu vai... Quem luta sabe, né? Um dia você vai estar ali faltando 1 minuto e você tá perdendo a luta, e aí tu vai falar, eu não luto explodindo. Se vira, guerreiro. Tu tem que dar teu jeito. Porque perder de meio e perder de 1 milhão é a mesma coisa. Dá teu jeito, se vira, tem que partir pra cima. Agora, se eu não treino isso, eu não vou ter a capacidade de realizar isso um dia. Então, o jiu-jitsu, como eu falei, é específico por si só. Eu calculo
o tipo de estresse que eles têm que ter, né? E aí eu proponho o treino. E às vezes eu falo assim, ó, que nem outro dia eu botei lá Arthurzinho, que eu lembro assim rápido, um dos dias. Arthurzinho, Joia, acho que foi o Gabriel, faixa azul, tinha mais alguém que eu tô lembrando, não sei se foi, acho que foi o Josetim, na base, e eles fizeram 15 treinos de 2 minutos com intervalo de 30 segundos. Para um treino de 2 minutos que vai trocar, vai entrar outra pessoa com sangue novo, é um nível, uma intensidade absurda de treino. Eu treinei lá esse treino. Tu fez um dia esses dias? Mas eu fiz 4 ou 5 desses de 2 minutos só. Porque tá toda hora trocando, a pessoa que vem... E outra coisa, que é a questão psicológica, que é importante. Se eu tô lutando contigo, a gente se acostuma na estratégia do outro. Aí eu saio, aí vem uma pessoa, sei lá, vem o Arthurzinho pra treinar contigo. Já é outro estilo diferente do Lúcio. Você tem que rebobinar, né? Você tem que fazer um reset e criar uma nova estratégia. E você cansado, até você se adaptar a isso, tá tomando sufoco. Então, a intensidade desse tipo de treino, ela é absurda. E se aproxima muito a uma realidade competitiva, sabe? Em termos de estresse psicológico, porque ninguém quer perder, né? E físico, né? Fisiológico. Entendi. Legal, cara. E agora a gente tá no final do ano, né? Quais são os planos para 2024 aí, você dentro da equipe, né? E pro futuro da equipe, né? Primeiro para 2024, depois a médio e longo prazo. Então, o que você prospecta aí? Primeiro, gratidão. Tem uma gratidão no final de ano por tudo que aconteceu, a Deus, né? As oportunidades, ao mestre Júlio, que hoje é aniversário dele, né? Não sei quando vai sair o podcast, mas... E gratidão pelas oportunidades, por tudo. Eu acredito que esse ano a gente vai ter o Mundial, a gente vai chegar forte, né? A gente tem um grupo aí que vai chegar no Mundial forte. As meninas nossas são fantásticas, né? Que a gente espera só mais e mais, porque elas têm essa capacidade. E as meninas estão vindo forte, então a gente tem chance de ser campeão no feminino, né? E no masculino, eu não sei se subir no pódio, né? Porque é um trabalho um pouco mais longo, mas a gente vai ter surpresas aí, da galera chegando melhor. Legal. E você tava falando, você falou aí agora nesse teu brasileiro de equipe, né? Que você lutou por um motivo maior, né? E dentro da equipe, para alcançar algo, precisa de um... Foi um post que eu estava estudando, né, que ia conversar contigo, comecei a ver teu Instagram, e você fala sobre esse propósito individual e propósito coletivo, né? O jiu-jitsu é uma atividade individual com essência coletiva. Eu posso ser bom pra caraca, mas se eu não tiver alguém para treinar, então a essência da luta é coletiva. Quando eu, por algum motivo, me desfaço disso, eu viro um parasita, chego lá, treino, vou embora, só quero o meu, eu me desligo do principal propósito da modalidade, sabe? Eu me desligo da essência da modalidade. E o primeiro dia de aula eu falo isso tô sempre falando, eu preciso que a galera tenha unidade. Eu pertenço a algo muito maior do que eu. A GF Team tem uma história antes do Lúcio e vai ter uma história depois do Lúcio, né? Acho que o que eu vou fazer dessa história, o que eu vou fazer com essa história, o que eu vou contribuir para essa história é que vai fazer toda a diferença para as próximas gerações, né? Então eu falo para eles, cara, vocês fazem parte de algo grande, sabe? Vocês precisam ter unidade, vocês precisam ter essa conexão. O brasileiro de equipe que infelizmente, alô IBJJF, CBJJ, volta, porque se não tiver público, coloca com BJJ Pro da vida, né? Que tem menos já pessoas. Sim. Dá pra colocar dentro de um evento, porque ali a gente luta. Quem lutou equipe sabe o que eu tô falando. Porra, eu tenho 2. É de arrepiar. Eu tenho 2 ouro e 1 prata. Cara, realmente é um campeonato muito diferenciado mesmo, que te une muito com a tua equipe. Traz uma emoção também, porque a equipe é composta por 5, né? Então,
como você monta aquela estratégia, Quem vai lutar primeiro, né? quem vai lutar primeiro, quem você deve encontrar do outro lado. É o campeonato mais maneiro que eu acho, sim. Realmente, a volta do brasileiro... Vamos fazer uma hashtag aí, volta do brasileiro por equipe, que é um campeonato que, assim, que soma muito, não só pelo título de ser campeão brasileiro por equipe, mas pelo motivo maior, né? Que você batalhar pelo grupo, né? Como isso une a equipe, né, cara? Muito, muito. E isso a gente tá batendo muito agora com essa transição do jiu-jitsu, né? Agora o jiu-jitsu está se tornando profissional, algumas equipes estão pagando, muitos atletas saindo de suas próprias equipes. E para a gente chegar mais longe, a gente precisa correr junto, né? E a gente vê muita gente falar e pouca gente fazer, né? Hoje a gente vê lá os moleques no Meia que moram lá na Caxanga, né? Pra quem não sabe, a Caxanga é a GF Team Matriz, que muita gente vem do Nordeste, vem de outras partes do Brasil pra morar lá. E muitos já moraram lá, né? O Jaime, que é, porra, sinistro pra caramba, hoje tá lá nos Estados Unidos com a academia maneira, já morou lá. O Gutenberg mesmo, ele morou lá alguns anos na academia e hoje ele tá aí, porra, bem pra caramba. E agora a gente tá tendo essa renovação e muita gente da nossa equipe não sabe o corre desses moleques, né? Caralho. Não conhece, porra, fala, não, tô junto com a minha equipe e tal, mas não sei nem o corre de uns caras que eu treino todos os dias, que estão lá passando alguma necessidade de, porra, o que eu posso fazer pra melhorar meu time? Né? Pensar, pô, tu mesmo aí tava falando de dois que moram lá, e aí ele perguntou o que ele faz pra ficar lá, o moleque respondeu, cara, às vezes minha mãe manda R$100 pra eu passar o mês. Porra, imagine. A Mica veio aqui e falou também como era a rotina, a única mulher da Caxanga, que tava morando lá na Caxanga, né? Vários moleques juntos, bem pequeno lá, a gente tem filmado também. Então é um corre muito grande e realmente pessoas precisam de pessoas, a gente precisa de ajuda, né? O Júlio sempre fala isso, o mestre Júlio sempre fala isso, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, e eu sou porque somos, né? Então é muito fácil você chegar e falar, mas fazer pelo outro, principalmente dentro da equipe, né? Sim, a gente tem que fazer isso na nossa vida, né? Mas dentro da equipe que você representa o teu time, né? Isso dali é uma coisa primordial e necessária, né, cara? Hoje é o último episódio do ano, né? O último podcast do ano, o episódio 06. Eu já escolhi o Lúcio, porque ele traz uma mensagem filosófica também da arte, né? Então o jiu-jitsu é uma arte oriental, né? Então hoje tá muito business, trash talk, mas as nossas origens são muito orientais, sobre valores. Perfeito. E aí eu peço para você deixar uma mensagem final, cara, de liderança, de alcance de metas, de renovação, para mudança para melhor, para os atletas, para as pessoas que estão escutando o podcast, que te admiram. O que você pode falar aí, o que você preparou pra gente? Acho que na minha frase não podia faltar, né, quem me acompanha, que galera, eu falo toda vez que isso pegou, né, quando eu entreguei uma faixa preta para um aluno e filmaram isso e começou a rodar o vídeo, eu falo assim, seja extraordinário em tudo que você faz, né? Ser extraordinário não é você fazer coisas absurdas, mas é você fazer o ordinário do dia a dia de uma forma incrível, sabe? E assim, antes de começar qualquer projeto, certifique-se que esse projeto realmente é a sua verdade, a sua essência, que realmente faz sentido para você. Porque vão ter dias muito difíceis. E se você só tiver meta e não tiver propósito, você não vai conseguir continuar, tá? Então você tem que ter propósito no que você faz. Então seja extraordinário. Faça o que tem que ser feito da melhor forma possível. Faça mais do que você está sendo pago para fazer. Tá? Não que, mas paga o dinheiro. Não. A vida ela te dá retorno, mas faça mais do que o retorno que a vida vai te dar, porque é isso que faz a diferença. Se todo dia que eu der aula, meus alunos olharem para mim e não verem algo diferente nos meus olhos, eu amo o que eu faço, é impossível não transbordar isso. Então, você ama treinar? É isso que você quer para a tua vida? Então, as pessoas têm que ver esse brilho no teu olhar.
E a partir daí as coisas vão acontecer. Pegue o que você quer fazer, né? Eu falo para os meus alunos assim, já fiz essa brincadeira. Tem 5 sapos em cima de um tronco. 3 decidiram pular. Quantos ficaram? Os 5. Porque entre decidir e fazer tem uma distância muito, muito grande. Então, não só decida fazer algo, faça, sabe? Vai quebrar a cara, eu tenho certeza disso. Mas a próxima vez que você fizer, vai ser incrível. Então, faça o que tem que ser feito. Transforme os seus objetivos em um desejo ardente, tá? Isso tem que estar todo dia quando você acordar. Você tem que lembrar do que você tá, por que você está fazendo isso. Transforme suas metas, tá, em um projeto. Coloque no papel e comece a traçar as ações que você tem que fazer. Se você fizer isso, se você tem brilho no olhar, se você leva uma vida diária de uma forma extraordinária, se você tem o teu projeto, se você tem o teu propósito, nada vai te parar, tá? O Joel J fala uma frase, eu acrescentei uma antes, que é, ele fala sem pressa, sem pausa. Eu falo, sem atalhos, não vá pelos atalhos. Faça o que tem que ser feito. Sem pressa, só faça, nunca pare. Porque se você continuar fazendo, ainda que lento, você está na frente do que você estava ontem. Sem pausas, né? É o que eu falei. A continuidade é o segredo da vida. E o que eu falo para os meus alunos é, os extraordinários buscam a excelência todos os dias. Seja extraordinário sempre. Nossa, porra, que mensagem, galera. Eu escutando aqui, eu fiquei querendo saber o que te faz, qual é o teu propósito, né? O que você acorda todo dia pensando para estar ali seguindo o teu objetivo, o teu propósito, né? Então, assim, hoje faz parte do meu propósito meus filhos, né? Eles estão aqui porque, na verdade, eu amei meus filhos antes deles nascerem, né? Então já tenho um pouco desse amor transbordando, mas meus pais, da onde eu vim, o que eu passei, né? Eu quero dar orgulho para meus pais. Eu sempre pensei assim, quando eu vi o que meus irmãos passaram, eu sou caçula de 6, né? E eu quero que meus pais, quando falarem de mim, tenham muito orgulho de quem eu sou, do que eu estou fazendo. Então, meu pai e minha mãe são tudo para mim, assim. Mas muita coisa, muita coisa. E então, o que mexeu muito comigo eu vou ser muito bom no que eu faço. Eu vou ser reconhecido pelo meu nome, no que eu faço, no jiu-jitsu, na preparação física. Meus pais merecem isso, sabe? Porque a eternidade dos pais está nos filhos, né? Então meus pais merecem isso demais. Porra, é isso. Obrigado pela mensagem, Lúcio. Porra, eu trouxe uma lembrancinha pra você, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Valeu, um panetanezinho. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Torço pelo teu sucesso, né? Porque teu sucesso tá direcionado também ao nosso sucesso, mas independente disso, fiquei feliz em conhecer mais da tua história. Tá me aproximando mais de você, né? Quando eu voltei pra cá, você tava começando a assumir lá, então legal te ver no grupo. Acho que você soma realmente, né? Obrigado. Sucesso na jornada, obrigado pelo ter vindo. Galera, porra, vamos continuar aí curtindo, compartilhando, se inscreve no canal. Agradecer a nossa primeira patrocinadora aí, que é a Jeff Team Store. Tô trajado com a roupa da firma, então confere lá no site, tá cheio de roupa maneira, tá? E é isso, vamos começar 2024 aí, seguindo os conselhos do Lúcio, né? Cara aí tem um know-how gigante, né? Se você for da equipe, porra, estiver passando por alguma coisa, troca ideia com a gente, que a gente puder fazer pra te ajudar, com certeza a gente vai fazer. Se você, porra, tiver a oportunidade de estar conhecendo mais a história do pessoal da Caxanga e quiser fazer mais pelo grupo, não souber como, porra, vocês têm acesso ao Júlio, ao Lúcio, a mim. Então é uma equipe muito unida, né? Mas tem muita coisa também para evoluir, a gente está nessa busca de evoluir e a gente precisa de vocês nessa. Valeu? Feliz Natal, feliz Ano Novo e é isso. Os